Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavras do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade, nós não estaremos fazendo estudos da Palavra de Deus, mas estaremos fazendo 3 indicações de Bíblias que não podem faltar na sua biblioteca. Você que deseja um estudo aprofundado da palavra, um estudo denso, teologicamente, doutrinário, estudo aprofundado, você precisa ter uma dessas 3 Bíblias. Se você puder ter as 3, será muito bom. E algo que eu queria falar antes de falar acerca do que elas possuem como auxílios de estudos, quero falar sobre arminianismo e calvinismo, essa polarização que tem dividido a congregação. Primeiro eu quero dizer que a palavra do Senhor diz, tanto na Pentecostal, Genebra e MacArthur, o sagrado é o texto bíblico. Ele vai dizer que o reino dividido não subsistirá. Jesus Cristo é tudo em todos, não temos nem judeus nem gregos. Jesus Cristo, Ele é tudo em todos, diz a palavra de Deus. Existem pontos que eu vou concordar na doutrina reformada, existem pontos que eu vou concordar na doutrina pentecostal, existem pontos que eu vou discordar na doutrina reformada, existem pontos que eu vou discordar na doutrina pentecostal. Nós precisamos ficar com o texto bíblico. Porque Jesus Cristo ele está por acaso dividido? Como Paulo disse à igreja de Corinto? Ah, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não, eu sou calvinista, não sou arminiano. E fica aquela briga, aquela discussão tola na internet. Meu amado, se a Bíblia está falando, se o texto está dizendo acerca de predestinação, é predestinação. Se o texto está falando em Hebreus que aquele que uma vez foi iluminado saiu, é impossível que ele volte, o texto está dizendo que é possível perder, mesmo depois de ser iluminado. Então, meu amado, não coloque a palavra de Deus dentro de uma caixinha calvinista ou de uma caixinha pentecostal. Nossa confissão de fé é pentecostal. Eu pertenço a uma igreja, congrego em uma igreja carismática, continuista, mas isso não me impede de dizer que a Bíblia de Estudo de Genebra é uma excelente Bíblia que eu tiro muito ensinamento nas suas notas de estudos, e assim também como a MacArthur. Não, mas porque eu sou pentecostal, eu tenho que ter somente a Bíblia de Estudo pentecostal. Eu tenho que comprar somente a Pentecostal, a Plenitude, a DEIC. São ótimas Bíblias, excelentes. Mas, sim, a Bíblia de Genebra também é muito boa. E a de MacArthur também. Não, mas eu sou reformado, então eu tenho que comprar só a Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia de Estudo Fé Reformada, a Bíblia de Estudo Herança Reformada, e vai só nas Bíblias reformadas. Não, meu amado, a Bíblia de Estudo também pentecostal vai te trazer muito ensinamento, como a Bíblia de Estudo Plenitude. Nós precisamos parar de ser meninos, sabe? Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Estamos vivendo o final dos tempos, tempo de apostasia, muitas coisas erradas na igreja e essa briguinha tola. Não, eu sou continuista. Ah, eu sou pentecostal. Ah, para mim os dons cessaram. Meu amado, todos nós, seja calvinista, seja arminiano, precisamos do nosso Salvador, nosso Senhor. Ele é tudo para nós. Então, a nossa confissão de fé precisa ser Jesus Cristo e ficar com o texto na sua totalidade, sabe? Não preso a doutrinas, mas sim Deus, Jesus, tudo em todos. Não é arminiano nem calvinista, mas sim Jesus. Ele é o Senhor, tanto dos arminianos quanto
do calvinista. O que nos une precisa ser maior em nossa mente do que aquilo que nos separa. Tendo dito isto, vamos às Bíblias. Essas Bíblias aqui estão com capas. Eu botei papel contact e a capinha transparente, porque simplesmente a capa da Genebra e da MacArthur, elas se desfazem facilmente. A Pentecostal, ela tem uma capa mais resistente, ela tem mais tempo que as outras comigo, porém eu uso essa capinha aqui de zíper para proteger, principalmente hoje, dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro. Então é sempre bom a gente preservar nossas Bíblias de estudos, porque o preço, principalmente da MacArthur, está elevadíssimo, assim como a Pentecostal também. É difícil hoje encontrar Bíblias como essa para comprarmos, mas para você que tem, é uma excelente Bíblia e vale a pena adquirir. Então vamos à Bíblia de Estudo Pentecostal, seus auxílios e o que ela traz. Índice dos livros da Bíblia. Ela vai trazer aqui índice geral, tudo que tem na Bíblia de Estudo Pentecostal, ou seja, índice de livros da Bíblia, índice de estudos doutrinários, índice de diagramas e ilustrações, índice de símbolos temáticos, prefácio ao autor, notas de estudos, dedicatória, prefácio à edição brasileira, muitas coisas, meu amado. Ao meio da revista corrigida, o prefácio, como usar a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ela traz muitos auxílios. Nós vamos ver aqui o índice de estudos doutrinários. Ela vai trazer a criação, a chamada de Abraão, o concerto de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, a providência divina, a Páscoa, a lei no Antigo Testamento, o dia da expiação, o vinho em tempos antigos, o temor ao Senhor, o concerto de Deus com os israelitas, a destruição dos cananeus, os anjos e o anjo do Senhor. Olha quanto estudos tem nesta Bíblia, além das notas de estudos. Concerto de Deus com Davi, oração eficaz, sofrimento dos justos, a morte, o louvor a Deus, a esperança do crente segundo a Bíblia, os atributos de Deus. Olha quantos estudos doutrinários, meu amado. Isso aqui são notas, são estudos que ocupam uma folha e meia, e às vezes até 2 folhas. Apostasia pessoal, arrebatamento da igreja, o período do anticristo, a segurança da salvação, relacionamento entre o crente e o mundo, a mensagem de Cristo às 7 igrejas. Aqui são muitos estudos doutrinários, que são mais de uma página só de estudos. Diagramas e ilustrações. Calendário hebraico, tabernáculo, vista geral, tabernáculo e suas peças separadamente, sacrifícios em Levítico, as festas sagradas de Israel. Isso aqui é muito bom. Isso aqui, ó, seitas judaicas, o reino de Deus e o reino de Satanás, a semana da paixão de Cristo, o ministério de Jesus, a aparição de Jesus pós-ressurreição, muito interessante, os últimos dias da história humana, tabela de pesos e medidas, textos famosos da Bíblia, como encontrar ajuda na Bíblia. Nós temos aqui índice de diagramas e de ilustrações. E aqui índice de estudos temáticos, ou seja, o batismo no Espírito Santo. Todos os capítulos e versículos e livros que trazem esse tema do batismo no Espírito Santo. Dons espirituais. Todos os capítulos, versículos e livros que falam de dons espirituais. Ou seja, a Bíblia também, você vê um símbolo desse, o fruto do Espírito aqui, a uva, o fogo é os dons do Espírito, a mão, a cura divina, fé que remove montanhas. Então nós temos também ilustrações, nós vemos símbolos temáticos. Quando você vê, você pode estudar a Bíblia por temas, olhando aqui nesse índice vasto, e também pode ver ao lado essas figuras e saber qual é o assunto que está sendo tratado naquele capítulo. A salvação, a segunda vinda de Cristo, a vitória sobre Satanás e os demônios, o poder que vence o mundo, louvor ao Senhor, todos os versículos que falam de louvor ao Senhor, o andar
a obediência e em santidade. Aqui é Bíblia de Estudo Pentecostal, prefácio ao autor, uma dedicatória. Aqui, prefácio edição brasileira, prefácio Almeida, revista corrigida, edição 1995, como usar a Bíblia Pentecostal. Aqui a explicação sobre os temas, as referências. Vemos aqui calendário de leitura da Bíblia em um ano. Você pode aqui seguir, ó, Gênesis capítulo 1, depois Mateus 1. Você seguindo aqui, você tem a Bíblia toda em um ano. Pode ir marcando aqui. Isso aqui é muito legal. Antigo Testamento, Gênesis, o esboço do livro. Aqui continua os comentários acerca do livro de Gênesis. E aqui começa o livro de Gênesis, na Bíblia Pentecostal. Olha aqui os estudos, o dia, primeiro dia luz, segundo dia firmamento, terceiro dia terra seca, quarto dia luzeiros, 4 os peixes e as aves, 6 os animais e o homem, 7º descanso. E aqui o estudo doutrinário. O princípio criou Deus os céus e a terra. Olha a quantidade de estudos. Olha as notas e ainda a quantidade de estudo. Meu amado, é muito conteúdo. Muito conteúdo da palavra de Deus. Essa aqui é a nossa querida Bíblia de Estudo Pentecostal. E agora vamos para a Bíblia de Estudo de Genebra. O que ela traz para nós? Índice geral. Vamos ver aqui o que a Bíblia traz. A Bíblia de Genebra. Índice dos estudos teológicos, quadros e mapas. Introdução. Página do rosto da Bíblia de Genebra original. Prefácio à segunda edição. Prefácio ao texto bíblico. Colaboradores, abreviaturas e muito mais. Aqui auxílios, símbolos da fé da Igreja Reformada, símbolos de Westminster, concordância Minster, cronologia bíblica, tabela de pesos, dinheiros e medidas. Aqui, o índice de artigos teológicos, quadros e mapas. A Bíblia de Estudo de Genebra também traz estudos teológicos, criados à imagem de Deus. Quem sou eu? Corpo e a alma na Bíblia, o que eu sou? A criação e a queda e a redenção. Por que há tanta corrupção? Nós vemos aqui vários estudos da Bíblia de Estudo de Genebra. A santidade divina e humana. O que é a santidade? As Escrituras como revelação. A Bíblia é a palavra de Deus. A glória de Deus. Quem é glorificado? E aqui o livro e onde está esses estudos. Jesus Cristo, Deus e homem. Como é possível um homem ser Deus? Nós vemos aqui estudos muito interessantes. O Espírito Santo. Todos os cristãos têm o Espírito Santo. Olha aqui, meu amado, quantos estudos nós temos aqui na Bíblia de Estudo de Genebra. A santificação. Quando vou deixar de pecar? A impecabilidade de Jesus. Por que era necessário que Jesus não tivesse pecado? O julgamento final. Eu serei julgado. O inferno, como ele é. O milênio. Cristo reinará por 1000 anos. Isso aqui são estudos teológicos. Quadros e mapas. As principais alianças na Bíblia. As tribos de Israel, o calendário hebreu, o tabernáculo, aqui vários quadros e mapas, templo de Zorobabel, plantas do templo descrito no livro de Ezequiel, visões de Daniel, muitos quadros e mapas ilustrativos nos ajudando a entender e compreender melhor a palavra de Deus. Aqui nós temos índice de artigos teológicos, quadros e mapas ainda. A nação de Gênesis, as viagens de Jacó, o êxodo, cidade de refúgio, a conquista de Canaã, campanhas no centro e no sul, Elias e Eliseu, campanhas dos assírios contra Israel e Judá, exílio de Israel, campanha de Nabucodonosor contra Judá, exílio de Judá. Essa explicação, exílio de Israel e exílio de Judá, é muito interessante para entender cronologicamente os acontecimentos e o tempo dele. As viagens missionárias de Paulo, muitos artigos, muitos
Estudos Teológicos, traz a Bíblia de Estudo de Genebra. Nós vemos aqui colaboradores, prefácio. Aqui, abreviaturas. É bom para quem está começando agora a ter conhecimento da palavra, o estudo da Bíblia, recém-convertidos. Aqui temos introdução, não somente aos livros, como na Bíblia de Estudo Pentecostal, mas também separado, o Pentateuco. Vai ter aqui uma introdução ao Pentateuco, depois a introdução a Gênesis. A introdução do livro da Bíblia de Estudo de Genebra é uma das mais completas que nós temos hoje, em Bíblias disponíveis em língua portuguesa. Aqui, uma vasta introdução ao livro de Gênesis. Cristo em Gênesis. Nós temos aqui vários comentários de introdutória do livro de Gênesis. Aqui o esboço, e aqui começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos aqui bastante comentário. Assim como a Bíblia de Estudo Pentecostal tem aqui o dia, luz, céu e água, terra e vegetação, luzeiros, peixes e aves, animais e seres humanos. Nós vemos aqui vários estudos na Bíblia de Estudo Genebra. E aqui os estudos teológicos. São menores que os da Bíblia de Estudo Pentecostal, mas também são bem extensos. Existem outros estudos maiores também, com quadros maiores de estudos teológicos também nesta Bíblia. Nós temos aqui a Bíblia de Estudo de Genebra. Tem uma coisa interessante para quem é de confissão de fé reformada, que é símbolos da fé das igrejas reformadas. Símbolos de fé das igrejas reformadas. Nós temos aqui, ó, símbolos de fé das igrejas reformadas. Confissão de fé belga, cânones de Dort, os símbolos de Westminster, a confissão de fé, catecismo maior de Westminster, o breve catecismo de Westminster, concordância, cronologia bíblica, tabela de pesos e medidas. Então aqui vai ter os símbolos de fé das igrejas reformadas, para você que é reformado e para você que também não é reformado. Isso aqui é muito interessante para o estudo da palavra de Deus, entendeu? A providência de Deus, o Espírito Santo é Deus. Artigo 12, a criação do mundo e dos anjos. Então, é estudos que para tanto arminiano como calvinista é bem útil e importante. É claro que vai ter coisas que vai bater melhor nessa Bíblia com quem é reformado, assim como nessa Bíblia com quem é pentecostal. Mas tanto para um quanto para o outro são excelentes Bíblias de estudos que vale a pena ter. Assim como a Bíblia de Estudo John MacArthur. Existem muitas coisas que sim, você vai discordar em MacArthur, mas algo que é impossível negar, que essa é uma excelente Bíblia de estudo. Novo Testamento, nós temos aqui período intertestamentário, introdução aos evangelhos, uma harmonia dos evangelhos. Auxílios, o caráter da verdadeira fé salvadora, uma visão geral da teologia, índice das principais doutrinas bíblicas, tabela, pesos, dinheiros e medidas, concordância bíblica. São Bíblias bem densas teologicamente, sabe? E no estudos da doutrina. Para quem é presbiteriano, a Genebra vai ser melhor. Para quem é batista, MacArthur vai ser melhor. E para quem é pentecostal, pentecostal será melhor. Porém, para todos nós, elas são ótimas e vai nos atender em nossos estudos. Cronologia do dilúvio. Principais montes da Bíblia. Nações de Gênesis 10, viagem de Abraão, falsos deuses no Antigo Testamento, viagem de Jacó, viagem de José ao Egito. Olha quanto estudo. José é um tipo de Cristo, a fuga e o retorno de Moisés. Temos coisas aqui que não tinha nem na Genebra nem na Pentecostal. Então, uma coopera com a outra, sabe? No final, se você tiver essas obras, você vai ter um excelente conteúdo de estudo para você. 10 mandamentos, planta do tabernáculo, Cristo nas ofertas levíticas. Ou seja, fala das ofertas de Levíticos já de uma forma
simbólica representando Cristo. Festas judaicas, Cristo cumpre as festas israelitas. Olha, pena de morte, calendário de Israel, preparação de Josué para o ministério, povos ao redor da terra prometida, a conquista de Canaã, divisão das tribos, cidade de refúgio, juízes de Israel. Quantos estudos? Contexto histórico do Salmo de Davi, profecias messiânicas nos Salmos, unção do Espírito Santo no Antigo Testamento, terminologia em Cântico dos Cânticos. Quantos estudos interessantes nós vemos aqui na Bíblia de Estudo MacArthur. Quadros e mapas, datas em Ezequiel, experiências em Ezequiel e sinais, áreas cobertas pelas profecias de Ezequiel, nomes de Deus no Antigo Testamento, controle romano da Palestina, árvore genealógica de Herodes, parábolas de Jesus. Aqui nós vemos uma introdução à Bíblia Sagrada, a criação do universo, a queda do homem. Vemos aqui o esboço, a lei, a história, a sabedoria, profetas maiores, profetas menores. Aqui continua a introdução da Bíblia, o caráter de Deus, o castigo pelo pecado, pela desobediência, a revelação do caráter de Deus. Isso tudo é só introdução. Observâncias pessoais. Como surgiu a Bíblia. Aqui o Antigo Testamento hebraico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas, Josué, Juízes do Antigo Testamento, Samuel, Reis. Profetas posteriores. Escritos, livros poéticos, 5 rolos, livros históricos. Como surgiu a Bíblia. Como estudar a Bíblia. Olha quanto conteúdo. A gente nem chegou no texto sagrado. Aqui o progresso da revelação. Aqui a ordem cronológica dos livros, Jó, Gênesis, Êxodo, Levítico. Nós vemos aqui Ruth, Cântico, Provérbio, Eclesiastes, Samuel. Nós vemos aqui a ordem, data aproximada da escrita, sabe, dos acontecimentos. Quem escreveu, o ano que foi escrito aproximadamente. Isso aqui é muito legal. Novo Testamento a mesma coisa. Tiago, a primeira carta de Paulo foi aos Gálatas. Isso aqui é muito interessante para você pregar e saber, né? Introdução ao Pentateuco. Samuel, Reis e Crônicas. Introdução aos profetas. Quem eram os profetas, onde eles ministraram. Edom, Judá, Nínive, Israel, Judá, Nínive. Cronologia dos profetas. Isso aqui é muito interessante. E aqui nós entramos em Gênesis. Primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. Título, autor, data. E aqui nós temos o texto bíblico e os comentários. Vastas notas de estudos. Então essas foram as 3 Bíblias que eu indico para você. Independente da sua confissão de fé, da sua linha teológica, essas 3 Bíblias vão acrescentar muito no seu estudo da Palavra de Deus. Se você quer um review delas assim, pormenorizadamente, a fundo, nós fazemos aqui da Bíblia que você escolher, só falar aí nos comentários, porque o vídeo já está longo. Se fosse fazer um review de tudo que elas têm, teria que ser umas 3 horas. Então tem que dividir aqui Bíblias por Bíblias, mas tem essas Bíblias aqui se você tiver a oportunidade. E Deus vai abençoar e vai acrescentar muito no seu entendimento, no seu conhecimento da Palavra de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.